Cristo continue nos abençoando esta manhã. Livro do profeta Jonas, o verso 4 e o 5 que diz assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamaram cada um ao seu Deus. E lançavam no mar fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Então aqui o verso 4 e o 5 do capítulo 1 do profeta Jonas são os textos que vão se concentrar em dois pontos da mensagem. Qual? O primeiro ponto é o momento em que o Senhor nosso Deus envia a tempestade e o momento em que Jonas ele desce até as partes mais baixas do navio. Né? Mas de que maneira a gente entende essa tempestade? Nós entendemos o seguinte, quando a gente lê todo o resto do contexto do capítulo 1. Jonas ele tinha desobedecido a Deus. Jonas tinha dado uma ordenança a Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega contra ela. Mas Jonas tem um posicionamento contrário à vontade do Senhor nosso Deus. E ele toma um navio e vai para outro local. E as escrituras nos dizem que como uma maneira, Deus cria uma situação, como uma forma, uma maneira de trazer Jonas para o seu chamado, fazer com que ele viesse a aceitar o seu chamado, Jonas envia uma grande tempestade. E aquela tempestade, quando ela bate no navio, ela causa uma dificuldade muito grande. Ela sacode o navio, e os marinheiros se desesperam e começam a jogar as cargas. Né? E é muito interessante que a gente estava até parando para pensar, faz de conta que esse navio, a Bíblia não diz, a Bíblia não relata, mas nós podemos entender pelo que a gente está lendo, que esse navio era um tipo de navio de frete. Eles estavam com certeza fazendo um frete, estavam levando mercadoria. Né? E no que eles vão se desesperando, sem entender o que estava acontecendo, eles, na tentativa de procurar a causa daquela tempestade, eles começam a lançar as cargas, a carga, o material. Aí, o que acontece? Traindo por dia de hoje, já parou para pensar? Né? Um navio carregado de celular, notebook, um bocado de coisa, e os marinheiros ali no desespero, tentando aliviar a carga, por não saber o que está acontecendo, né? E Jonas lá embaixo dormindo. Né? A primeira coisa que a gente queria trazer aqui, por intermédio dessa leitura, dessa reflexão, é o seguinte, é que às vezes nós fazemos uma lista, nós temos uma visão muito limitada do que é pecado. Né? E eu particularmente eu não gosto. Algumas pessoas não gostam de pregar a respeito. Por que, irmão Messias? Olha aí, não quer pregar contra o pecado. Não é isso não, entenda. Sabe por que nós temos aqui um receio? A gente até conversou uma vez com uma pessoa, sabe? A respeito disso. Por quê? Porque nós entendemos que todos nós somos falhos. Né? Então já parou para pensar? Você pregar contra um pecado, contra uma coisa sem estar na direção de Deus? Sem Deus estar... É muito complicado, porque as escrituras nos dizem que com a medida com que nós julgarmos, nós seremos julgados. Então a gente tem que ser muito maleável na hora de tratar certas coisas. Mas o que a gente queria trazer nessa manhã aqui, como uma das bases dessa reflexão, é o seguinte. Nós, como pessoas que nós somos, às vezes nós somos muito limitados no que é concernente o quê? Concernente o quê? A questão de conceito do que é certo e do que é errado, do que é pecado. Por exemplo, né, nós criamos as nossas listas particulares do que é pecado. Um pecado é mencionado no meio de uma congregação, no meio de ajuntamento de cristãos, as pessoas fazem assim... toma aquele susto, e às vezes a gente até adianta a ida da pessoa para o inferno. A gente já até adianta, né? O do irmão da irmã. Aí já vai para o inferno, vai morrer pretinho no quinto dos infernos. Não é não? A gente está usando uma expressão engraçada, né, para a gente entender. Né? Mas como uma das bases da nossa reflexão aqui essa manhã é o seguinte. Às vezes nós temos um conceito limitado do que é pecado. Nós fazemos as nossas listas particulares do que é certo e do que é errado. Né? E a gente diz assim, isso aqui é, isso aqui não é. Né? E às vezes nós... afastamos pessoas do nosso convívio, nós tratamos mal porque tratamos como verdadeiros leprosos e leprosas, né? Que a gente faz aquela nossa listinha particular, né, do que é pecado e do que não é. E pelo fato, às vezes, a gente fazer essa listinha particular do que é certo e do que é errado, os nossos pecados, isso aqui pra gente é, isso aqui a gente não é, a gente esquece de outros que são muito desastrosos. E qual um dos pecados que a Bíblia diz que não causa prejuízo somente para a pessoa que está na prática, mas também para a pessoa que está ao redor? É o pecado da omissão. Vou falar aqui mais devagar. Jonas é enviado a um determinado local. Ele recebe uma ordenança e não vai. Se esconde no navio. Deus envia uma tempestade como uma maneira de fazer com que Jonas se despertasse e fosse fazer a obra. Jonas foi dormir. E aquela disciplina que Deus tinha enviado para Jonas, para trazer Jonas de volta para o seu chamado, não atingiu nem... Se você parar para prestar atenção, Jonas estava dormindo. Pegou foi o resto do povo, os que estavam ao redor. Pegou bem o pensamento? Às vezes nós fazemos as nossas listas particulares do que é certo e do que é errado.
de pecado, né? Isso aqui não é. E quando você faz menção de determinado tipo de pecado nosso meu, a gente fala assim, a gente toma aquele susto e até adianta a ida do irmão da irmã para o inferno, que vai morrer preto no quinto dos infernos. E nessa brincadeira da gente criar a nossa listinha particular, nós esquecemos de outros pecados, que um deles é o quê? O da omissão, que não causa prejuízo somente para quem está na prática da omissão. O que é a omissão? É você deixar de fazer uma coisa que Deus tinha mandado. Está na palavra. Aí o que a gente faz? Jonas não trouxe prejuízo. Aliás, Jonas não trouxe prejuízo nem para a vida dele. Trouxe foi para a vida do outro. Né? Então que Deus essa manhã ele possa nos dar uma visão mais abrangente das coisas. De repente essa manhã possa estar acontecendo alguma coisa em nosso contexto que a gente está culpando um e outro. É você, é você, é você. E às vezes não é aquilo que a gente está pensando. De repente esteja acontecendo algum tipo de omissão. Talvez Deus esteja falando com alguém nessa manhã por intermédio dessa reflexão. De repente alguém esteja se omitindo de fazer alguma coisa. Alguém está se omitindo. Omitindo de orar, omitindo de pregar a palavra. Alguma coisa pode estar acontecendo. E por intermédio dessa minha omissão e dessa tua omissão, algumas pessoas estejam sendo afetadas. Aí é para tu ver como é que é interessante a coisa de uma pessoa que está dormindo. Ó. E esse sono de Jonas aqui simboliza, sabe o quê? Um sono espiritual. Voltando só para a questão, antes da gente entrar para a questão do sono espiritual, uma atitude de obediência pode abençoar, mas uma atitude de desobediência, de omissão aqui no caso, pode bagunçar a vida das pessoas que estão ao redor daquele que está sendo omisso e daquele que está sendo omissa. Paulo e Silas estavam na prisão e quando eles começaram a louvar a Deus, eles abençoaram, capítulo 16 de Atos, eles abençoaram a vida dos encarcerados que estavam perto dele, as prisões foram abertas. Deus abençoou a situação dos que estavam ao redor de Paulo e Silas por intermédio daquele louvor que eles começaram a louvar. Mas já Jonas, por intermédio da sua omissão, o que foi que ele fez? Ele bagunçou a vida daqueles que estavam ao seu redor. E Paulo começou, e Jonas foi dormir. Olha para tu ver como é que é a situação de uma pessoa que está tomada por um sono, e sono espiritual. Estava tudo revirado, ó. O navio se sacudindo. Se um daqueles que estavam no navio, né, não tivesse descido um dos marinheiros, depois eu vou olhar aqui para ver se era o capitão, eu vou dar uma olhada se era o capitão ou se era somente o marinheiro. Mas se um daqueles que estavam ali no convés do barco não tivesse descido até lá embaixo e tivesse acordado Jonas estava dormindo e o mundo estava revirado de cabeça para baixo. Olha para tu ver o que acontece com a pessoa que está em estado de sono espiritual. Está tudo bagunçado. A pessoa perde a sensibilidade das coisas. A pessoa perde a visão. O sono de Jonas aqui, do omisso, e do omisso, daquele que está se omitindo, daquele que está se omitindo, é um sono tão profundo que a pessoa perde até a visão e a noção do que está acontecendo. Está se acabando tudo. O mundo está virando de cabeça para baixo. E o sono espiritual da pessoa, a pessoa está assim. Tá ligado? Esse sono aqui é um sono espiritual. Um sono que tira a noção do que está acontecendo. Está tudo revirado de cabeça para baixo. E a pessoa não está vendo por quê? Porque a omissão da pessoa, desse irmão, pode ser de mim também essa manhã, que isso também serve para mim, está tirando até mesmo a nossa visão das coisas. A gente não está mais nem sabendo o que está acontecendo. Né? Trazendo por dia de hoje, de uma forma bem prática. A pessoa que está no sono espiritual, as coisas estão acontecendo, mas a pessoa não está notando. Não tem nada a ver, não, mas tem. Né? Trazendo para o lado da escatologia bíblica, capítulo 25, de Mateus, as escrituras nos falam a respeito da parábola das 10 virgens. Todas pegaram no sono, mas 5 tinham azeite, 5 não tinham. E o azeite nós entendemos que é o Espírito Santo de Deus. E é interessante que o sono espiritual, ali está falando a respeito do que? O capítulo 25 de Mateus? Sono espiritual. O sono espiritual, ele tira a nossa visão das coisas. Você vê uma coisa aqui, outra acolá. Jesus dando a entender que já está para voltar. Jesus está sacudindo tudo, como já dizia o outro. Já dizia um líder que nós já tivemos, um líder que nos abençoou muito. Jesus está balançando a figueira. Jesus está para voltar. Mas nós estamos igual, nós estamos assim, ó. Estamos dormindo. Jesus está voltando. Jesus está sacudindo o barco. E a gente, na nossa omissão de pregar a palavra, a gente, ó, não estamos vendo nada. Mas que Deus em Cristo, nessa manhã, Ele possa nos despertar dessa sonolência espiritual. Que nessa manhã, se nós estamos sendo omissos, nos omitindo de fazer alguma coisa, que nós possamos, né, tomar um posicionamento, utilizando, é claro, as portas que nos estão abertas e os recursos que estão sendo colocados ao nosso dispor. Né? E que também nesta manhã
Deus ele possa nos acordar do nosso sono espiritual, para que nós possamos ter de volta aquela sensibilidade que o sono espiritual ele talvez tenha tirado de mim e de você, né? Jesus sacudindo tudo. Terremoto para um lado, enfermidade para o outro, e a gente no nosso sono, nós não estamos entendendo que Jesus Cristo está voltando, né? Mas que Deus em Cristo nessa manhã ele possa abençoar a nossa vida, a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Amém.